Olá, povo de Deus, boa noite. Está começando agora mais uma oração da noite, esse momento sagrado onde nós paramos tudo enquanto a cidade dorme para buscarmos a face do Senhor. Este é o canal Luz de Deus, na apresentação eu, Márcio Fioriti. Antes de orar, eu quero te agradecer. Você que está comigo todas as noites, você que não tem quebrado um só dia da corrente de oração, você que está aqui dizendo: Deus, ainda que tudo pareça calado, eu continuo crendo. E pela fé que foi dada uma vez aos santos, casamentos restaurados, filhos voltando para casa, lares sendo curados. Essa oração tem libertado pessoas da tristeza emocional, tem levantado pessoas do fracasso financeiro. Essa oração tem sido mais que um hábito, tem sido uma experiência e um devocional de vida. Eu gostaria de te pedir para você que tem tido uma experiência com Deus, você que tem orado comigo todas as noites, vai lá nos comentários, deixe um feedback. Escreva aí se você tem sido abençoada por essa oração. Conte uma experiência, um testemunho, porque tudo isso que você escreve eu leio um por um. E é muito importante eu saber qual o impacto que isso tem causado na sua vida. Curte o canal, clique em se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber todas as nossas orações. E agora, no cair da noite, Deus colocou uma palavra ao meu coração. Eu quero convidar todos vocês a navegar na Bíblia Sagrada e vamos ler com a ajuda de Deus em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, onde diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e esteve convencido de que também habita em você. Esta palavra do apóstolo Paulo direcionada a Timóteo. Paulo escreve isso a Timóteo não como quem apenas elogia, mas como quem reconhece um legado, uma história. A fé de Timóteo não nasceu no púlpito, não nasceu em um seminário teológico, não nasceu dentro de 4 paredes de um templo. Ela nasceu no colo da sua mãe, no colo da sua avó, no convívio, nas conversas, no conselho da mãe e da avó. Eu aprendi a orar com a minha avó e eu amava a vida e o estilo de oração da minha avó. E eu me vejo muito nesta história, porque Timóteo aprendeu com a avó e a mãe acerca da oração. A Lóide passou a fé para Eunice, e a Eunice passou a fé para Timóteo. Isso nos mostra que o discipulado mais poderoso não acontece na igreja, acontece em casa. O avivamento mais forte não é o que vem do alto, mas o que passa adiante. É quando o pai se preocupa em evangelizar o filho. É quando a mãe, diariamente, tem aquela preocupação de cuidar da saúde espiritual da filha. E uma fé que ela transpassa as 4 paredes da igreja, ela habita no seio da casa, na mesa da casa. E eu quero orar, fazer uma oração com um propósito hoje para Deus levantar pais, levantar mães, levantar avós, levantar filhos que vão pregar o evangelho dentro da sua casa, ensinar o evangelho às pessoas, à sua família, para que esse legado nunca morra. Eu quero orar com você e por você. Hoje nós vamos orar pela família como um discipulado. Hoje nós vamos orar pela família como um discipulado, pela mãe que não desiste de ensinar, pelo pai que ora mesmo em silêncio, pelos avós que cobrem os netos. Porque os filhos que serão marcados pelo exemplo serão marcados também pela boa conduta do pai, da mãe e não só pelas palavras, porque a fé começa em casa e se ela começa em casa, ela não se apaga no mundo. Então põe as mãos no seu coração, curve a sua cabeça e feche seus olhos e vamos orar juntos.
Senhor, aqui estamos no silêncio da noite. Acabamos de fazer uma reflexão em cima da Lloyd, da Eunice e do Timóteo. Que linda família que nos ensina o valor do discipulado. Na terra onde muitos estão dormindo, nós estamos vigiando. No silêncio da noite a gente clama. E hoje queremos orar por algo mais profundo que milagres externos. Queremos orar pela fé que passa, pela fé que permanece, pela fé que constrange, pela fé que contagia. Pai, em nome do Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, começa a visitar as casas agora. Visita os quartos, visita os berços, visita os quartos de adolescentes, visita a sala aonde há discussões, visita o lar onde a fé esfriou e acende a chama outra vez. Traz à memória os tempos em que essa casa já teve louvor, já teve até oração, já teve comunhão, quem sabe já teve célula devocional na mesa. Meu Deus, meu Senhor, hoje oramos por cada Lloyd, cada avó que ora, que clama, que intercede, cada mulher que já não tem mais força no corpo, mas tem fogo no espírito. Cada intercessora esquecida que o céu conhece. Oramos pelas Eunices, mães que amam, que ensinam, que insistem. Mesmo quando os filhos não ouvem, mesmo quando a casa está em crise, elas continuam crendo. Senhor, fortalece essas mulheres, fortalece a fé das mães, fortalece as mães solteiras, fortalece as que estão cansadas de falar com os filhos que parecem não ouvir. Oramos agora por cada Timóteo, por cada filho que cresceu ouvindo a palavra, mas que se distanciou. Quantos Timóteos estão desviados, estão no mundo, nas drogas, no álcool, nos vícios, nas biqueiras, que se afastou do altar, que se afastou da igreja, que se afastou da comunhão, que sequer conhecem a sua palavra. Estão literalmente encharcados pelo pecado, esfriaram, mas mesmo tendo nascido na escola da fé, que o mesmo Espírito que acendeu a fé em Timóteo, reacenda nesses filhos também. Traz eles de volta, que eles sejam marcados por lembranças santas, por orações feitas à noite, por cânticos que ouviram no fundo da casa. Senhor querido, restaura o discipulado dentro da família, levanta pais que não terceirizam a fé, mães que não dependem do culto infantil, mas que oram com os filhos. A fé não fingida é essa que queremos, a fé verdadeira que é ensinada com atitude, com perdão, com exemplo. Senhor, protege os lares contra o espírito de frieza, contra a distração, contra a religiosidade sem vida, contra a presença espiritual sem a transformação verdadeira. Nós te pedimos agora, visita os casais que servem juntos, os lares onde o marido está distante, as famílias divididas. Coloca de volta o altar no meio da sala, tira o desânimo da esposa, a apatia do marido, traz conversa, traz reconciliação, traz a humildade. Deus, queremos que os nossos filhos não apenas ouçam a tua palavra, mas que vivam contigo. Queremos que eles te sintam não só através de um arrepio, mas pelo teu toque, teu abraço, teu aconchego, que te conheçam não só pela página da Bíblia, mas por sua presença. Levanta filhos com identidade firme, que saibam em que creem, que sejam cheios do Espírito Santo, que tenham paixão pela verdade. Senhor, hoje não pedimos prosperidade, pedimos um legado. Pedimos que nossos filhos e netos sejam cheios da tua glória, que o nome deles esteja escrito no livro da vida. E se alguma geração anterior falhou, que em nós comece um novo ciclo, que a nossa casa seja um novo início, que a fé não termine aqui, que a fé continue, porque o que Lloyd começou, Eunice preservou. E o que Eunice preservou, o Timóteo viveu. E o Timóteo viveu, o mundo ouviu. Então, Deus, faz isso conosco também. Que
nossa fé se torne discipulado, que nossa obediência vire legado, que nossa casa seja a primeira igreja dos nossos filhos. Olha como essa palavra é profunda e poderosa. Que a nossa casa seja a primeira igreja dos nossos filhos. Pai, obrigado por mais uma noite de oração. Obrigado por cada vida que permaneceu aqui até agora. Obrigado por cada intercessor que ora pela minha vida, pela minha família. Obrigado por cada família que ora junto comigo. Senhor, sela tudo que foi declarado. Marca essa pessoa com restauração familiar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E você diz amém. É tão importante o papai e a mamãe não terceirizar a fé dos filhos. Entenda, queridos, a primeira igreja da criança tem que ser em casa. É orar para jantar, orar para comer, orar para dormir. É agradecer quando a compra do mês chegar em casa. É agradecer pelo alimento, pela roupa, pelo cobertor, pela água quente. É ler um versículo bíblico, é ouvir louvores. É a primeira igreja. E a igreja da sua casa vai ser o reflexo da sua vida espiritual. E muitos dizem, mas os meus filhos não querem ir para a igreja. E eu lhe pergunto, como está a sua casa? Porque se a igreja, a tua casa é a primeira igreja dos teus filhos, precisa saber como que é que está a sua casa. Entenda, amados, os seus filhos irão reproduzir o que você faz e não o que você fala. Então tomemos nossa responsabilidade de ensinar princípios e valores que o nosso Criador nos deixou. Que Deus nessa noite faça da sua casa a primeira igreja da tua família. Não é congregar em casa. Muita gente apostatou na fé, naufragou na fé e se desviou porque está congregando em casa. Eu não estou dizendo para você congregar em casa. Casa é lugar de descanso. Você congrega na igreja, no lugar onde o corpo se reúne, os membros se juntam, mas a sua casa deve ser a primeira igreja, o lugar espiritual para que todos que passem ali, inclusive os teus filhos e os filhos dos teus filhos, possam aprender. Eu aprendi sobre Deus com a minha avó, com o meu pai, com a minha mãe, que um dia os teus netos falem. Eu ouvi sobre Jesus pela boca da minha avó, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, e não só em uma igreja, em um culto, em uma escola dominical, mas em tua casa, em o nome do Senhor Jesus. Se essa oração abençoa a tua vida, abençoa a tua casa, se de alguma maneira a oração da noite tem falado com você, me deixa um feedback lá nos comentários. Passa lá agora e deixa um comentário. Conta um pouco da sua experiência com as orações da noite. Vou ficando por aqui. Que você tenha uma noite abençoada. Que Deus acampe o anjo dele aí na sua porta e te guarde. Que Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Amém. E graças a Deus.